Olá, tudo bem? Nós voltamos aqui às nossas aulas sobre direitos da criança e do adolescente. Nós terminamos, então, no bloco anterior, tratando das atribuições, dos papéis, das competências, dos deveres dos conselhos tutelares, dos conselheiros e conselheiras tutelares. Então, vimos aí, né, que os conselhos tutelares são os principais articuladores, mobilizadores do chamado sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente. E nos papéis, nas atribuições, nós temos de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, atender as crianças e adolescentes em situações de risco, aplicando inclusive as medidas de proteção. As situações de risco e as medidas de proteção estão lá nos artigos 98 e 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, principalmente. E entre as várias medidas de proteção, nós temos, inclusive, o encaminhamento emergencial para abrigos, para serviços de acolhimento. Então, a partir de casos onde o Conselho Tutelar constate, principalmente, que crianças e adolescentes estão em risco de vida, em risco à sua integridade física, ao sofrendo efetivamente violência, inclusive constatada a partir de boletins de ocorrência, a partir de investigações criminais, de exames de corpo de delito, ou violências físicas, violências também sexuais, o conselheiro tutelar pode encaminhar essa criança ou adolescente para um serviço de acolhimento, para um abrigo, afastando do convívio com os possíveis agressores aí, ou acusados de agressão, no caso sendo aí os próprios pais. Então, o conselheiro imediatamente, ao encaminhar para o abrigo, ele vai também comunicar à vara da infância e juventude, à promotoria da infância e juventude, que cabe ao Poder Judiciário decidir se mantém ou não aquele abrigamento emergencial realizado pelo conselheiro ou pela conselheira tutelar. Entre as outras medidas de proteção, nós temos a matrícula de crianças e adolescentes na escola, naqueles casos que crianças e adolescentes não estejam frequentando as escolas, encaminhamento de crianças e adolescentes em programas de contraturno escolar, em programas de educação integral. Então, além do horário escolar, a criança vai frequentar esses programas no contraturno, depois do próprio turno escolar ou antes do próprio turno escolar, para que ela tenha também, participe de programas socioeducativos ou de programas que visem erradicar o próprio trabalho infantil, no caso de crianças e adolescentes aí que estejam em situação de exploração do trabalho infantil, ou outras que estejam em situação de exploração sexual também. E o encaminhamento dos pais ou responsáveis para programas de orientação, programas de apoio, para programas sociais através dos centros de referência da assistência social, ou também encaminhamento dos pais ou responsáveis ou das próprias crianças e adolescentes para programas de apoio psicológico, ou de atendimento psiquiátrico, ou de atendimento de drogadição, na questão de vícios, de dependências, tanto das crianças e adolescentes como de seus pais, do alcoolismo, de drogas, etc. Nós temos também essas medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos programas em alguns estados, como Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. Então, a partir do momento em que se verifique que uma criança ou adolescente está ameaçado de morte por grupos de extermínios, por milícias ou mesmo por familiares que possam colocá-la em risco, mas existem ameaças graves, ou porque delatou um traficante, ou porque acabou entregando uma quadrilha do crime organizado. Então, nesses casos, existe o encaminhamento para o programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, conhecido pela sigla PPCAM. E é uma espécie, então, de medida de proteção também,
e cabe aos conselhos tutelares a requisição de vagas, né? O conselho tutelar é uma porta de entrada para o acesso para esse programa de proteção de crianças e adolescentes ameaçados de morte, junto com as defensorias públicas, promotorias da infância e juventude e as próprias varas da infância e da juventude. Então nós temos aí também o conselho tutelar como medida de proteção quando a criança não tem documentação, quando não tem carteirinha de vacinação, não tem certidão de nascimento ou precisa de um atendimento jurídico para reconhecimento de paternidade, ou quando os pais também não têm os seus documentos, isso dificulta o exercício da própria cidadania, cabe também ao Conselho Tutelar requisitar os serviços públicos que possam dar apoio às crianças e adolescentes e aos seus familiares, como uma forma também de medida de proteção. Então, lá no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos as várias medidas de proteção previstas em casos de crianças e adolescentes que estejam em situações de risco, que precisam de amparo, que precisam de proteção, que precisam da garantia dos seus direitos fundamentais. E exemplificando, então, situações de risco, situações de violações dos direitos de crianças e adolescentes e as políticas que existem para a garantia desses direitos, nós, então, começamos aí tratando, né, das tipificações e formas, então, de violações dos direitos de crianças e adolescentes. A exploração do trabalho infantil. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 60, e também, conforme prevê a Constituição Federal, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Então, a exceção é a atuação como aprendizes. E a exploração, então, do trabalho de crianças e adolescentes acaba sendo uma das mais perversas formas de violação dos direitos delas, né? Então, acaba retirando a formação escolar, o desenvolvimento saudável e a própria cidadania de crianças e adolescentes quando são submetidas a trabalhos forçados, a trabalhos insalubres, a trabalhos noturnos, a trabalhos arriscados. Nós temos também muitos acidentes envolvendo crianças e adolescentes exploradas no trabalho infantil. Acidentes envolvendo crianças e adolescentes em carvoarias, muitas vezes até se queimando, acidentes envolvendo crianças e adolescentes que atuam em madeireiras e muitas vezes até perdendo membros do corpo, perdendo as mãos, perdendo braços, perdendo pernas. Então, e também aquelas que trabalham à noite, que depois não conseguem, claro, frequentar a escola e a partir do momento em que estão em situações de trabalho infantil, também aquilo acaba sendo uma porta de entrada para a exploração sexual ou também para o próprio envolvimento com a criminalidade. Crianças e adolescentes que trabalham em faróis, né, que muitas vezes estão expostas a acidentes, inclusive de trânsito, a atropelamentos ou mesmo para o aliciamento para a exploração sexual. Então são várias as formas aí de trabalho infantil que podem, né, gerar situações cada vez mais graves de riscos à integridade física, à integridade moral, psicológica dessas crianças e adolescentes. Por isso existe essa previsão constitucional e também do Estatuto da Criança e do Adolescente da proibição do trabalho aos menores de 16 anos, mas a partir dos 14 podem atuar como aprendizes, que têm um viés, acima de tudo, educacional e que não configura a exploração do trabalho infantil. Então, os aprendizes muitas vezes trabalham em escritórios, por exemplo, então eles já vão aprendendo uma profissão a partir dos outros profissionais que trabalham nas empresas, nos escritórios, nas lojas e vão adquirindo então uma experiência para que quando chegar nos 16 anos
eles já tenham aí uma capacidade maior de inserção no próprio mercado de trabalho, já tenham uma formação mais adequada e a aprendizagem é vinculada também aos estudos, à necessidade de frequência escolar, a necessidade de reforço escolar, se necessário, e outras orientações e outros cursos que esses adolescentes recebem. Outras violações que nós temos de direitos de crianças e adolescentes, temos os abusos e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, existem das mais variadas formas essas situações de abusos e de exploração sexual. As chamadas trocas sexuais, oferecer práticas sexuais para conseguir favores e ajuda. Algumas crianças e adolescentes que fogem de suas casas, acabam vivendo inclusive nas ruas, muitas vezes mantêm relações sexuais com pessoas adultas em troca de drogas ou em troca de comida, ou mesmo uma noite para poder não dormir no chão da rua e poder dormir num hotel, num motel, numa pensão ou numa casa. Então essas são as chamadas trocas sexuais. Então, claro, uma situação de abuso sexual extremamente perversa como todas as outras e que muitas vezes alguns adultos se aproveitam da vulnerabilidade dessas crianças e adolescentes e trocam os abusos sexuais, a exploração sexual até por comida. Então, são aí algumas das situações. Temos também a pornografia, que consiste na exposição de crianças e adolescentes com as partes sexuais visíveis ou a exibição de práticas sexuais entre crianças, adolescentes e pessoas adultas, ou até a exibição de práticas sexuais envolvendo crianças e animais. Então, hoje em dia tem sido, infelizmente, muito comum através da internet, através dos meios cibernéticos, e nós temos tido aí várias operações das polícias civis e estaduais, da Polícia Federal, para combater a pornografia infantil. Então existe um grande mercado de pornografia infantil, existem máfias do crime organizado e venda de material pornográfico pela internet, de disponibilização de materiais pornográficos envolvendo crianças e adolescentes. Muitas vezes até crianças de tenra idade, até bebês envolvidos aí, sendo abusados sexualmente, e essas imagens são então vendidas, são importadas e exportadas também para muitas situações gravadas aqui no Brasil, muitas vezes são exportadas para os outros países. Então, são máfias que atuam no mundo todo e que existe hoje um combate, inclusive por meio da Interpol, por meio das várias polícias, das promotorias, e a necessidade cada vez de um aprimoramento das polícias e das investigações, porque cada vez mais os infratores aí, os criminosos, estão também com práticas exatamente para tentar fugir de qualquer controle. Então, muitas vezes os sites são hospedados até em outros países, o que dificulta muitas vezes esse combate. Então, é necessário a atuação aí internacional, a união das polícias, das promotorias, para que possam combater essas práticas. Temos também o turismo sexual para fins de exploração sexual, que consiste em oferecer relações e prazeres sexuais com crianças e adolescentes aos turistas de outras regiões do Brasil e também do exterior. Isso muitas vezes envolve até o tráfico internacional de crianças e adolescentes, e sabemos aí que em vários locais, principalmente nas regiões de praia, são comuns essas situações de turismo sexual. Muitas vezes o turista estrangeiro ele já vai até com um pacote em que se inclui o próprio turismo sexual, se inclui os abusos, a exploração sexual de crianças e adolescentes. E esses casos são muito comuns em locais como o Ceará, principalmente
em Fortaleza, no Rio de Janeiro, na Bahia, nos vários estados então da região nordeste do país, ou mesmo na região norte do país, nós temos essas situações envolvendo principalmente o turismo sexual e atualmente várias campanhas, vários trabalhos também voltados para o combate do turismo sexual, inclusive envolvendo hotéis, inclusive envolvendo empresas de viagens e organizações da sociedade civil e prefeituras, governos estaduais e governo federal. E o próprio Disque 100, que é o Sistema Nacional de Denúncias dessas violações e encaminhamento dos casos para as apurações, encaminhamento dos casos para os conselhos tutelares, para as polícias, para as promotorias da infância e juventude. Outra forma, então, de violação de direitos e dentro dos abusos e da exploração sexual, nós temos o tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, o aliciamento, muitas vezes a subtração, o rapto, ou mesmo a hospedagem da pessoa, da criança e do adolescente com essa finalidade. Muitas vezes os aliciadores, os gerentes, os responsáveis por esse tráfico, eles vão escravizando essas crianças e adolescentes, na maioria dos casos são meninas, mas cada dia mais temos também situações envolvendo meninos, envolvendo também as travestis. Então, nós temos aí elas acabam até adquirindo dívidas, inclusive é cobrado delas o transporte, é cobrado a comida, a hospedagem, então elas acabam ficando sendo escravizadas e se endividando, e por mais que façam aí os chamados programas, por mais que se prostituam, nunca vão conseguir pagar essas dívidas. Existem vários filmes, vários documentários que mostram essa realidade. Assim como nós temos o tráfico, inclusive de crianças e adolescentes, são levadas do Brasil para outros países, atualmente principalmente a Espanha, Portugal ou Rússia, ou outros países da própria Europa. Então, essa é uma das formas aí mais perversas, porque envolve o crime organizado transnacional. Então, é necessário também, assim como no caso da pornografia infantil, do turismo sexual, a necessidade de integração das polícias, tanto do Brasil como as polícias que atuam internacionalmente. E é uma das piores, então, o tráfico de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual, é uma das piores modalidades e das mais cruéis formas de exploração sexual. Muitos aliciadores, então, convencem os jovens e seus familiares com promessas aí de um futuro promissor, de que vão ganhar muito dinheiro, de que serão bem-sucedidas. Muitos dizem que serão modelos, mas quando elas chegam, elas verificam que, na verdade, elas serão exploradas sexualmente e não tem mais como fugir. Elas acabam ficando até presas nesses lugares, não tem para quem denunciar. Então, são situações realmente extremamente graves. Quando tratamos aí do abuso sexual contra crianças e adolescentes, nós temos os conceitos que são necessários e que precisam ser compreendidos. A violência sexual são todos os atos ou jogos sexuais com a finalidade de estimular ou usar a criança ou adolescente para obter prazer sexual, tais como pronunciar palavras obscenas, expor os órgãos genitais, que é o chamado exibicionismo, olhar a criança em sua intimidade, que é o chamado voyeurismo, a pornografia ou as carícias eróticas, além do próprio estupro, que consiste aí efetivamente nas relações sexuais, nas relações carnais, e a própria exploração sexual, entre outras modalidades aí de violência sexual. Muito se fala em pedofilia, do crime de pedofilia, mas não existe o crime propriamente de pedofilia. Os crimes que existem estão relacionados ao abuso sexual e o mais grave deles
é o crime de estupro, muitas vezes praticados por pedófilos, mas nem sempre praticados por pedófilos. O pedófilo, ele é um doente segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, a pedofilia é classificada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como uma desordem mental e de personalidade do adulto e também como um desvio, então, sexual, portanto, uma doença. Ela é um distúrbio, então, psíquico que se caracteriza pela obsessão por parte de adultos pela prática sexual com crianças e adolescentes. O pedófilo é, na maioria das vezes, um indivíduo que aparenta uma normalidade no meio profissional ou na própria sociedade, e ele se torna um criminoso quando ele utiliza efetivamente o corpo de uma criança ou adolescente para sua satisfação sexual, ou quando ele também utiliza fotos, utiliza vídeos, então quando ele divulga, quando ele vende vídeos, então ele, nesses casos também, ele acaba cometendo os crimes. O comportamento pedófilo acaba sendo mais comum em pessoas do sexo masculino, mas também ocorre com pessoas do sexo feminino. A indicação da doença ela só pode ser afirmada, confirmada, com um diagnóstico especializado. É importante saber, né, que a sociedade tenha compreensão de que nem todo abusador sexual é propriamente um pedófilo. Muitas vezes, principalmente nos casos de tráfico de pessoas, nos casos de exploração sexual, mais são pessoas que buscam lucro do que propriamente são pessoas doentes ou pedófilas que cometem essas situações. Elas estão lá explorando e colocando crianças e adolescentes até à disposição de pedófilos, mas elas estão mesmo visando lucro. Então, não necessariamente esses exploradores são propriamente doentes ou pedófilos aí com base no que define a Organização Mundial de Saúde. Então, é necessário fazer essa diferenciação e compreender essa questão da pedofilia, e a pedofilia ela pode então ser tratada, ser tratada no campo da psiquiatria. Então tem muitos pedófilos que são medicados e que diminuem então o seu libido sexual através de medicações e com isso não praticam os crimes sexuais contra crianças e adolescentes. E cada dia mais esses tratamentos têm sido comuns aqui no Brasil, inclusive várias universidades têm realizado pesquisas nesse campo de enfrentamento à própria pedofilia. Violações dos direitos da criança e do adolescente. Quando nós falamos de violações e do impacto que essas violações têm nas crianças e adolescentes, tem uma frase importante da Zilda Arnes, fundadora da Pastoral do Menor, que morreu no terremoto do Haiti, há uns anos atrás, que ela diz: as crianças, quando estão sendo bem cuidadas, são sementes de paz e esperança. Não existe ser humano mais perfeito, mais justo, mais solidário e sem preconceitos que as crianças, como os pássaros que cuidam dos seus filhos ou fazem um ninho no alto das árvores e nas montanhas, longe dos predadores, ameaças e perigos. E mais perto de Deus, devemos então cuidar dos nossos filhos como um bem sagrado, promover o respeito a seus direitos e protegê-los. Então, aí ela define, né, de uma forma didática, né, qual é o papel dos pais, qual é o papel das famílias em proteger os seus filhos, em proteger as crianças e adolescentes. Então, papel esse que, conforme a lei brasileira, cabe, em princípio, à família, mas também a toda a sociedade e ao Estado, ao poder público, através dos seus programas, dos seus serviços, das suas ações estatais. Então, é necessário também essa compreensão. Vamos tratar, então, dentro das violações dos direitos de crianças e adolescentes e também sobre os crimes sexuais, né? Então, citando aí alguns exemplos
de crimes sexuais previstos na legislação brasileira, né, leis que vieram a modificar o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Até porque em 1990 não existia a internet. Então, a partir do momento que passou a existir a internet, nós temos novos crimes contra crianças e adolescentes previstos na legislação. Então, houve um aprimoramento da legislação para também ter o combate aos crimes cometidos por meio da internet. Muitas vezes a pessoa se sente mais segura em cometer crimes estando atrás de um computador, mas hoje já é cada vez mais possível combater esses crimes que são chamados os crimes cibernéticos. Então, muitas vezes as pessoas tentam usar o anonimato para praticar crimes pela internet. Não são apenas crimes sexuais contra crianças e adolescentes ou difusão de material pornográfico, mas hoje muitas pessoas cometem calúnias, cometem difamações, cometem fraudes, estelionatos também utilizando a internet. Então nós temos aí alguns exemplos de crimes previstos na nossa legislação, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi modificado. Inclusive, um dos exemplos é a Lei 11.829 de 2008. Então ela prevê vários crimes aí cibernéticos, né? Ela tem a finalidade de combater a pornografia infantil. Então o 241A, atualmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, gerado por essa Lei 11.829, trata do crime de oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio da informática, fotografias, vídeos e outros registros que contenham cenas de sexo explícito, né, de relações sexuais propriamente ditas entre crianças, entre si ou entre crianças e adultos, então envolvendo aí crianças e adolescentes. E, nesse caso, a pena é de 3 a 6 anos de reclusão, de prisão. Temos ainda nessa Lei 11.829 de 2008 a previsão, né, do 241B de adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente. Então, reclusão de 1 a 4 anos. Isso é importante que as pessoas saibam que, se for encontrado num aparelho celular ou nos seus computadores do trabalho ou mesmo de casa, vídeos, imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes que a pessoa tem armazenado, ainda que por um desleixo ela acabou gravando, fazendo download, ela pode ser responsabilizada e receber até uma pena de prisão de 1 a 4 anos. Então, muitas pessoas não sabem disso e acabam, de repente, sendo pegas de surpresa diante de investigações, diante de abordagens policiais. Só pode armazenar aquelas pessoas que têm o dever legal de combater também os crimes contra crianças e adolescentes. Então, se um conselheiro tutelar, um promotor de justiça ou alguém que atue numa ONG de defesa da criança e do adolescente armazenar, ele tem que demonstrar que ele estava armazenando com a finalidade de denunciar esses casos, de gerar investigações sobre esses casos, com a finalidade de combater esses casos. Então, são exceções previstas aí na legislação com relação a essas situações. Na próxima aula, nós continuaremos aí tratando de alguns crimes relacionados à proteção das crianças e adolescentes. Então, crimes cometidos contra crianças e adolescentes e as formas de combate desses crimes. Até a próxima.